segue o barco e a gente vai tratar agora especificamente de cada uma dessas indenizações para poder facilitar aí a tua memorização. Como eu falei no vídeo anterior, a gente tem aquelas figuras como indenizações, ajuda de custo, diárias, transporte e o auxílio moradia, e a gente passa agora a ver cada uma delas com as suas características principais. Vamos direto para a tela então. Da ajuda de custo, o ponto crucial, como a gente já até adiantou no vídeo anterior, é um valor pago a título de indenização para quando existir a mudança de exercício para uma nova sede, tá? Uma nova sede, e isso em caráter permanente. Por quê? Porque a partir do momento que você só vai para um outro município e volta, ainda que você fique lá 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês e tem que voltar, diárias. A ajuda de custo é quando você vai. Volta quando? Não sei. Não tem prazo para voltar. Pode até ser que você um dia volte. Pode até ser que daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tem prazo. Mas você foi em caráter permanente. E aí será pago uma indenização chamada ajuda de custo. Muito cuidado, porque se você e seu cônjuge ou companheiro, que também é servidor público, tiver que fazer essa mudança, independentemente de quando um vá, você vai hoje, seu cônjuge fala, não, eu vou esperar, eu vou daqui 1 ano só, 6 meses, 1 mês. Ele não recebe de novo. Olha para a tela. Vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Então só tomar cuidado com isso, porque se um vai hoje e o outro daqui a um tempo, porque foi mandado para lá, nesse caso não há que se falar em duplo pagamento. Tudo bem? Não recebe novamente. E não se esqueça, só nas hipóteses em que o servidor é mandado. Não vale aqui para aquelas situações em que a remoção é pedida por ele. Lembra no artigo 36 que a gente viu a remoção a pedido? Então ele pede a remoção e vai. Não. Nesses casos não. Só quando a administração manda. Quando ela te remove, por exemplo. Aí sim. Tudo bem? Beleza? Vamos para a tela. O que vai correr por conta da administração? As despesas de transporte do servidor e de sua família, ou seja, avião, o ônibus, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Então a contratação da empresa de mudança, que aí é interessante porque você recebe a ajuda de custo mais esses valores separado. Não é um valor total para você já custear isso, o que é mais maluco, né? Se você já recebe um valor que pode ser de até 3 vezes a remuneração, já teria que contemplar. E não, você recebe a ajuda de custo e também esses valores adicionais. O que é um certo absurdo, porque se é uma indenização, tinha que arcar apenas com o seu efetivo prejuízo. E não há aqui, por exemplo, que comprovar o que você vai gastar lá para aquele valor de até 3 vezes a remuneração, que é o pagamento da ajuda de custo. Voltando para a tela. Então, cuidado com esse ponto. E o parágrafo 2º, com uma regrinha burocrática, que diz o seguinte: a família do servidor que falecer na nova sede, o cara foi e morreu, são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano. Então, imagine, dentro do prazo de 1 ano, contado o óbito. Imagine só que ele foi para uma nova sede, levou a família toda, ficou todinha, ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos depois ele morreu. E aí a família fala, não, poxa, nós temos raízes lá na nossa cidade de origem, quero voltar para lá. Já que você quer voltar, você tem direito de voltar. Você tem até 1 ano para poder voltar. Vai receber ajuda de custo de novo. Tudo bem? Voltando para a tela. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3, que são os casos de remoção a pedido, conforme eu já adiantei. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme se dispuser em regulamento e, não pode ultrapassar 3 meses de remuneração. Como assim, professor? Imagine que você foi mandado para outro ponto territorial nacional e você ganha R$10.000. Você vai receber até 30 mil de ajuda de custo. O que vai definir se são 10, 20 ou 30?
regulamento. Hoje o que nós temos de regulamentação diz assim: se você tem até um dependente, recebe uma vez. 2 dependentes, 2 vezes o valor da sua remuneração. 3 dependentes, 3 vezes a sua remuneração. Então, se você tem sua esposa e 2 filhos, você vai receber aí 3 vezes o valor da sua remuneração. A sua remuneração mais ajuda de custo, para custear tudo isso aí. É uma grana boa. Voltando para a tela. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumir em virtude de mandato eletivo. Então você que de repente concorre e ganha, não vai receber ajuda de custo. Ela será concedida àquele que, mesmo não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio, tá? Quem vai custear isso vai ser o órgão que está de repente requisitando, vai ter que ser analisado conforme o artigo 93, veremos isso depois. E o artigo 57, vou até mudar de cor porque ele merece um certo destaque. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Ou seja, não é que ele não gastou a grana toda, ele não foi para o novo lugar. Então imagine que, por exemplo, você consiga fazer essa mudança toda e gaste ali R$2.000. Só que você recebeu 25 mil, 30 mil de ajuda de custo. Não interessa. Isso é seu. Aqui é a situação em que o cara recebe e não vai. Tem 30 dias para poder devolver. E aí o que eu quero chamar a atenção é porque no caso das diárias, vai para a tela por favor, nas diárias, já adiantando e batendo aqui o olho no artigo 59, o servidor que receber diárias e não se afastar tem que devolver, restituí-las em 5 dias. Então olha a diferença. A ajuda de custo eu recebi e não fui, tenho 30 dias para devolver. Diárias, recebi e não fui, tenho 5 dias para poder devolver. Então cuidado com esse ponto, porque eventualmente será aí abordado na tua prova e você pode se complicar. Tudo bem? Já que estamos em diárias, vamos permanecer nelas. Vamos para a tela. Das diárias, artigo 58, o servidor que é serviço afastar-se da sede, olha isso, em caráter eventual ou transitório. É aquele cara que vai e fica 2 dias, 1 dia, 5 dias, vai no mesmo dia e volta no mesmo dia. Também falamos em diárias. Destinadas a indenizar, para outro ponto internacional, por isso aqui, ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme ele dispuser em regulamento. E aí, meus caros, os valores, quanto será pago de diárias, a gente não tem que saber aqui. Isso vai depender. Poder Executivo, por exemplo, não paga tão bem. O Judiciário já paga um pouco melhor. O Legislativo também. O Ministério Público da União também paga bem. Pra você ter uma ideia, tem diária que é paga. Diário, o valor daquele caso em que o servidor ele teve que participar de um simpósio, ele foi participar de uma conferência, ele foi participar de um evento pelo próprio órgão. Ficou lá 5 dias. Cada diária aí, às vezes, chega a R$1.000. R$1.000. Ou seja, o cara recebe 5 contos. Para quê? Para custear toda essa sua estada, para custear o táxi, para custear lá os serviços que você tinha, alimentação e tudo mais. Tudo bem? Professor, e se eu ficar na casa da minha tia, que mora lá, nessa cidade, e ela bancar tudo para mim, e eu não gastar muita coisa? Você não tem que comprovar os seus gastos. Você não tem que comprovar seus gastos. Tudo bem? Então só tomar esse cuidado, porque o que você vai receber vai ser um valor fixo. De quanto? Varia. Basicamente a gente raciocina assim. Pernoitou, diária cheia. Não pernoitou, metade da diária. Então se a diária é de R$500, pernoitou, quinhentão. Não pernoitou? Como assim não pernoitou, professor? Foi e voltou no mesmo dia. Foi e voltou no mesmo dia. Então, num caso como esse, você vai receber meia diária. Vamos para a tela. A diária será concedida por dia, por isso que ela chama diária, por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Essa é a linha geral de raciocínio. Pernoitou, recebe cheia, não pernoitou, recebe metade. Só que aqui a gente tem que colocar de amarelo uma coisa. Vamos para a tela.
Não exigiu pernoite? Metade. Agora também será metade, ó, quando a União custear por meio diverso as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Não entendi. Olha para cá. Imagine que você tenha sido mandado para poder fazer uma diligência, você foi fazer uma auditoria, você foi fazer uma inspeção em determinada região e lá vai permanecer por 10 dias. 10 dias? 10 diárias. Não necessariamente. Por quê? Lá já existe alojamento. Lá já existe uma linha de hotel que já está paga. Então você já vai receber ali o hotel já está lá liberado para você. Nesse caso, só metade. Nesse caso, meia diária. Tudo bem? Então cuidado com o raciocínio. Pernoitou é cheia, a não ser que esteja sendo custeado de alguma maneira. Tudo bem? Maravilha? Então tá bom. Vamos seguir. E seguindo, nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não vai fazer jus a diárias. Já faz parte da própria atribuição dele. Então ele não tem diárias. Então já é da natureza dele ter que se deslocar para um outro município. Parágrafo terceiro. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituída por municípios limítrofes irregularmente instituídas, ou em área de controle integrado mantidas com países limítrofes. É o que acontece, por exemplo, aqui em Brasília. A gente tem aqui no Distrito Federal a região de entorno, que faz parte da chamada RID. Então, se você vai e volta, por exemplo, no mesmo dia, porque você atravessou ali a divisa com esse novo município, mas é colado, é região metropolitana. Então, nesse caso, não há que se falar. Você aí, meu caro amigo de Goiânia, que teve que ir em Aparecida de Goiânia, apenas atravessou a Avenida Rio Verde. Você foi para um outro município e isso vai fazer com que você receba diário? Não, não. A não ser, volta para a tela, a não ser, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Ou seja, se houver pernoite fora da sede, ok, aí tudo bem. Se você teve que ir a Aparecida de Goiânia, então você tem aí que receber. Você de Cuiabá, que tem lá que ir até o aeroporto em Várzea Grande, mas é outro município. Opa, região metropolitana, municípios limítrofes. Isso acontece muito na grande São Paulo, Rio de Janeiro e por aí vai. Essas grandes regiões em que você tem um município ali fazendo divisa pela própria rua. Tudo bem? Seguindo, eu já havia comentado e disse que para vocês que recebeu diárias e não foi, tem que devolver em 5 dias. Mas e se você foi e voltou antes? Também tem que restituir no mesmo prazo. Como assim, professor? Foi e voltou antes. Olha aqui, você tinha que ter ficado 10 dias, ficou só 5. Os outros 5 você tem que devolver. Em quantos dias? 5 dias. Em 5 dias. Tudo bem? E para devolver a ajuda de custo? 30 dias. 30 dias. Maravilha? Seguindo, indenização de transporte. Olha para cá. Isso aqui não tem nada a ver propriamente com o auxílio transporte. Professor, o servidor tem direito ao auxílio transporte? Tem. Questão, inclusive, cobrada para consultor da Câmara Federal. O servidor faz jus a auxílio transporte. Sim, que aí é o valor de locomoção. Casa-trabalho, trabalho-casa. Aqui o que a gente está trabalhando é uma indenização de transporte. O que é ela? É um pagamento feito porque você utiliza o seu próprio veículo, o seu próprio meio de locomoção para prestar o serviço. O exemplo mais fácil, oficial de justiça. É o oficial de justiça que, para poder cumprir os mandados, ele tem lá a magrela dele. Ele tem, de repente, uma bike. Ele tem, de repente, lá um patinete elétrico, tá na moda. Ele tem uma bicicleta elétrica, um carro, ele tem uma Ferrari. Não interessa, ele vai receber um valor fixo de indenização por utilizar o próprio carro, próprio veículo. Pode ser aí, não só carro, moto, por exemplo. Volta para a tela. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção. Meio próprio de locomoção. Pessoal, oi, e se eu usar o meu veículo próprio chamado pernas? Ok,
tá? Cuidado porque alguns cargos eles exigem que você tenha veículo para isso, tá bom? Vamos seguir. Esse aqui sem muito o que se preocupar. E aí entra o famoso auxílio moradia. Cuidado porque a gente ouve muito na mídia o pessoal metendo o pau no auxílio moradia. Professor, mas não tem que meter o pau? Depende. O auxílio moradia previsto aqui na 812, ele é diferente do auxílio moradia que você ouve falar de juízes, de membros do Ministério Público, ministros do Supremo Tribunal Federal, é diferente. Aqui o auxílio moradia, eu diria que ele é um pouco mais correto. Você está dizendo que os de lá não são corretos? Olha, a partir do momento que você vê pagamento de auxílio moradia, mesmo para aquele que tem já moradia no local, não sei se isso é correto. Não vejo isso como correto. Se já tem a moradia, tem que pagar auxílio moradia para quê? Porque o auxílio moradia, como o nome diz, é um auxílio para bancar a moradia em um local em que você não tem moradia. Ora, se eu já tenho, inclusive, olha que absurdo que existia e que pelo menos foi suspenso. 2 juízes recebiam auxílio moradia, mesmo os 2 morando no mesmo local de propriedade deles, ou seja, era um auxílio moradia para quê? Não é esse que nós temos na 812. O na 812, ele é muito mais rígido e eu diria muito mais correto nesse ponto. Por quê? Vamos para a tela. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas. Então aqui, perceba, diferentemente do que temos em relação às diárias, diferentemente do que temos em relação à ajuda de custo, aqui tem que comprovar. Comprovadamente realizado pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem, administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Ou seja, ele primeiro gasta, comprova e recebe. Então aqui, perceba que é uma indenização raiz. Raiz. Eu fui lá, comprovei, olha, gastei tanto, pega isso de volta. Aí sim. Voltando. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Não exista imóvel funcional disponível. Porque se tem, meus caros, para que tem que pagar auxílio moradia se existe imóvel funcional? O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional, porque você já ocupa, vai morar junto com ele, pô. Não, nós somos modernos, cada um mora em um lugar. Ah, moderno em outro lugar. Aqui, com a administração, não tem isso não. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário de imóvel nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Olha isso. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia, porque já está residindo, pô. O servidor tenha se mudado no local. Aqui é importante isso, vou até mudar a cor da marcação. Ó, não é qualquer um que vai receber auxílio moradia. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo DAS, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalente. Ou seja, olha para mim, não é qualquer servidor que more em uma cidade e que lá ele não tenha residência. Não, é só aquele que ocupa cargo em comissão mais elevado. É só aquele que tem um cargo em comissão alto. Aqui nós estamos falando de um ministro de Estado, que aí ele vai para um outro ponto do território nacional e vai receber auxílio moradia. Não é para qualquer orelha que chega lá, tudo bem, eu vim receber meu auxílio moradia, por quê? Não, é porque eu vim para cá e aqui não tenho imóvel. Problema teu. Problema teu. Aqui é especificamente para quem tem esse nível mais elevado de cargo. Inciso 6. O município do qual assume o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre naquelas situações de limite em relação à sua residência. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses. Perceba aqui que temos, então, muito mais exigências, tá? E artigo 60C, muito importante. Professor,
O 60C está revogado, não sei se você está vendo aí, mas ele está revogado. É por isso que ele é importante. Como assim, professor? Olha para cá. Quando criaram o auxílio moradia, lá atrás, quando estabeleceram que o auxílio moradia passaria a existir, a figurar na 812, eles criaram um prazo limite para receber auxílio moradia. Até tantos anos. Depois, eles aumentaram esse prazo. E agora não tem prazo. Ou seja, você pode receber auxílio moradia por 2, 3, 4, 10, 15, 153 anos seguidos. Não tem mais um limite temporal. Antes tinha. Então nós não temos mais esse limite temporal. Isso aqui é muito importante. Porque quando tinha essa previsão desse limite temporal, que foi revogado em 2014, era um dos assuntos que eles mais cobravam em auxílio moradia. Então hoje nós não temos mais prazo de auxílio moradia. Tudo bem? Volta para a tela. Só cuidado com isso, então. Coloque aí, não há limite temporal, tá? Não há prazo. Não há prazo. Maravilha? 60D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro ocupado. Então, se você ganha 10 mil, está limitado a esses 25%. Sendo que o valor do auxílio moradia não poderá ser superior a 25% do ministro de Estado e, independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de 1.800. Ou seja, então não adianta passar 25% sendo 2.500, porque o limite aí está nos R$1.800. Que é um absurdo colocar valores, porque isso desatualiza. Isso aqui é um valor previsto lá desde 2006, que simplesmente, olhando aqui para mim, naquela época, você falar em 1.800 não é a mesma coisa do que falar hoje, tá? Bem mais de 10 anos aí dessa previsão. Então, por isso, perde um pouco a lógica. Mas é o que tem para janta. E se o servidor morrer? Vamos para a tela. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição ou do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Por quê? Porque é o tempo que ele vai ter para poder se desocupar e entregar ali o auxílio, o valor propriamente do seu auxílio moradia. Tudo bem? Vai deixar de receber. Maravilha? Então essas são as indenizações que nós temos. Ajuda de custos diárias, indenização de transportes e o auxílio moradia. A gente vai fazer um breakzinho aqui agora, porque eu quero começar no próximo vídeo, especificamente com as gratificações adicionais. Espero na sequência.